Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto do Bem Comum para mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. Na aula de hoje vamos fazer um questionamento sobre estamos chegando em uma nova Idade Média? Pode parecer absurda essa afirmação, mas existem pesquisadores que afirmam que estamos chegando num momento parecido com a Idade Média. A Rand Corporation, um grande think tank americano, que tem milhões de orçamentos por ano, ele fala que estamos chegando num momento que as fronteiras não estão bem claras, o Estado moderno está em crise, que as sociedades estão sendo segregadas, estão sendo fragmentadas. Nós temos também uma questão das guerras, não sendo só feitas por meio de Estado, mas por grupos paralelos. E, enfim, são vários fatores que, no fundo, será que remete à Idade Média? Está querendo dizer simplesmente que era uma época fragmentada, não ordeira, não civilizada. Também tem outro artigo de Stephen Cobrin, um pouco mais antigo, mas ainda era no momento que estava a febre da globalização, tendia a dizer que estamos chegando numa nova Idade Média, porque também essa questão das fronteiras não estão tão claras, as elites são transnacionais, nós temos também a questão de autoridades supranacionais, um pensamento único que está chegando. Então existem alguns elementos que eles traziam para afirmar que é uma nova Idade Média. Porém, isso reflete uma nova Idade Média? A resposta é não. Eu acho que isso não é a essência da Idade Média. Isso é uma questão de quem tem alguns pontos específicos da organização política, alguns conceitos deturpados, e falou que era uma Idade Média. Então, assim, também a gente pode pensar que talvez na cultura pop existe muita coisa da Idade Média que é vindo à tona. A gente tem filmes sobre a Idade Média, livros de literatura que reflete aquela questão do cavaleiro, mesmo a literatura fantástica, traz diversos elementos simbólicos medievais, a própria música, quem gosta de metal tem as bandas, talvez mais no meu tempo, hoje em dia eu não sei mais como é que tá o metal, tinha o Blind Guardian, tinha o Angra, o pessoal sempre trazia uma questão da Idade Média assim, e o joguinho de RPG, videogame, sempre tem aqueles joguinhos medievais, aquelas vidinhas e tal. Mas de fato são esses elementos que são da Idade Média, a ideia de ter um castelo, ter espadas, os guerreiros lá, e você tá trazendo aquela musiquinha ali específica e tudo mais. Então o pessoal remete a elementos que são acidentais, não necessariamente ao que é a essência da Idade Média. Por exemplo, a ideia de magos e dragões, isso aí não é uma coisa corriqueira na Idade Média, isso é que foi inventado na literatura, mas a gente foi absorvendo, nosso elemento simbólico da Idade Média foi o do filme, do videogame, essas coisas. Ou, se não, a gente tem aquilo que foi passado na escola, alguns elementos que também são falseados. Mas vamos tratar disso um pouquinho mais adiante. Bom, só para lembrar que não é uma aula de história, mas vamos trazer alguns elementos. Na Idade Média, ela começou com o fim do Império Romano, no ano 473, que é o marco que coloco ali, quando o imperador Rômulo Augusto foi destituído. E ali assim coloca como marco do fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Claro, é uma data específica, um ponto ali, mas não quer dizer que esse marco reflete toda a transição. Existem elementos distintos que foram acontecendo ao longo dos anos. E o fim da Idade Média vem com a queda de Constantinopla, quando os otomanos invadiram a cidade e acabou com o Império Bizantino teve seu fim ali. Então isso é um marco temporal que em torno de 1000 anos, 950 anos, que a gente está entendendo que é a Idade Média. Porém, assim, quase 1000 anos, é um período extenso. Você vê lá desde Roma até chegando ali nos anos que estavam tendo as grandes navegações, e o mundo já era bem diferente. Então, assim, para a gente falar de uma Idade Média uniforme, também é um pouco complexo. A gente vem do mundo desestruturado para um mundo uma Europa que vinha a conquistar todo mundo. Então,
A gente precisa entender que também a Idade Média ela não é aquilo que a gente vê nos filmes lá, que sempre é meio parecido, uma coisa da Inglaterra, da França, feudalismo como era naquele momento, algumas questões da própria igreja, que ela era mais forte em algum lugar, outros nem tanto. Aí existem períodos que existiam os reinos pagãos ainda, e depois isso foi sendo convertido ou conquistado. Então você tem vários períodos ao longo da Idade Média que podem ser classificados. Eu acho que não é o caso da gente ficar entrando nessa seara aqui. Mas, também a gente precisa entender, que o termo Idade Média ele se refere, a um período que está no meio, de dois períodos. A Idade Antiga, a Idade Média, que é um período de transição, o mundo acabou e daí foi sendo reconstruído e depois o mundo voltou a funcionar. Essa ideia foi uma ideia posta mais ou menos na Renascença sobre isso. Que é uma ideia, o próprio termo Renascença é meio tosco, porque assim, é como se tudo que tinha no mundo antigo acabou e daí agora estamos recuperando. Sendo que a Idade Média manteve o direito romano, manteve a filosofia clássica, manteve a educação clássica, vários pontos da cultura antiga foram preservados, aquilo que era bom foi preservado na Idade Média. O que a Renascença veio trazer eram elementos helenistas, o epicurismo, o estoicismo, foram resgatados alguma literatura, alguma coisa assim, pagã, elementos pagãos, inclusive um certo paganismo religioso, a questão da gnose, se buscar elementos na cabala. Então, assim, várias macumbas ali os renascentistas trouxeram. E então se vê uma certa rejeição ao mundo medieval, porque o mundo medieval era um mundo cristão, católico. Então, essa rejeição à Idade Média passa muito por uma rejeição ao catolicismo. Os inimigos do catolicismo sempre vão falar mal da Idade Média. A priori já dizem que vai ser ruim. É claro que, se você for ver na historiografia, hoje não é bem assim. A historiografia é séria. Mesmo quem tem uma visão de esquerda, por exemplo, o historiador já falecido Jacques Le Goff, ele vai dizer que a Idade Média não foi esse problema que diziam que foi, esse período de trevas. Mas essa ideia da Idade das Trevas é um termo que os iluministas gostavam de trazer à tona, porque eles diziam que a gente estava chegando na Era da Razão, era uma época do obscurantismo. Então, assim, que era um tempo de ignorância, que a igreja dominava as mentes. Então você vê várias bobagens que falam sobre a Idade Média, que aquela ideia que não podia ter ciência, porque a igreja proibia, e queimava os cientistas, e quem era contra os cristãos eram queimados e perseguidos e tudo mais. Que é aquela ideia que não podia fazer autópsia, isso é bobagem, que também traziam algumas coisas assim, que até nos filmes se vê, que no filme do Coração Valente é um filme legal, mas tem várias coisas toscas, em termos historiográficos. Se você pegar lá aquela ideia da primeira noite lá, que dizem que as camponesas tinham que dormir com o senhor feudal, isso daí nunca existiu, não tem registro disso daí, pelo menos na Europa cristã não tem. Pode ser que tenha em outros lugares assim, mas isso ali você não vai encontrar na Europa cristã. Então, no fundo, é uma forma de falar mal no mundo que era cristão. Então, os iluministas ali, você pega o Voltaire, que no fundo ele era um fofoqueiro, que ficava só falando mal e tentando deturpar a imagem da igreja. Então, é isso que ele trouxe esse elemento da Idade das Trevas. Por outro lado, a gente também tem uma certa romantização da Idade Média. Às vezes ali já no século XVIII, XIX, os românticos, mais no século XIX, tem o pessoal do romantismo, que ele se rebela contra essa ideia do iluminismo, e aí ele começa a ressaltar alguns elementos medievais. Mas é claro, para esse pessoal não é uma Idade Média cristã propriamente, traz muitos elementos pagãos, muitas coisas de ocultismo, alquímicas que se tinha nesse período. Por outro lado, também você tem aqueles católicos que vão trazendo a Idade Média para um período do céu na terra, todo mundo ia na missa todo dia, vivia, ninguém tinha pecado mortal, os nobres eram todos virtuosos, os padres eram todos perfeitos na doutrina, aí foi chegando a modernidade, foi corrompendo isso daí. Isso não corresponde exatamente à realidade, tem muitos defeitos, muitas coisas que aconteciam, teve vários erros, você vai encontrando a própria igreja na Idade Média. Era um período que, assim, foi civilizacionalmente mais cristão, teve muitas coisas que eram superiores, mas não podemos romantizar. Porque o romantismo, às vezes, ele
ele emburrece, né? Ele traz uma questão sentimental e ele não vai captar o que de fato que era importante e também não vai ver como a gente aproveitar aquilo nos dias de hoje, né? Corrigindo aqueles erros que ocorreram. Então, né, a gente precisa entender qual que é a essência de fato da Idade Média. Né? O que foi essencial? O primeiro ponto que a gente está falando aqui é que era uma sociedade cristã, uma cosmovisão cristã, que tinha a igreja como o principal elemento civilizador. Né? Foi a própria igreja que salvou muitas coisas do mundo antigo, por meio dos mosteiros, por meio da formação que ela ia dando, propagou essa filosofia clássica, propagou muitos elementos civilizatórios que os bárbaros tinham dominado a Europa, eles eram praticamente tribais. Né? Então, foi a igreja que foi trazendo uma moral mais elevada para esses bárbaros, né? Esses senhores da guerra. Né? Então, foi transformando, de fato, em uma civilização. Foi por meio da igreja que isso foi acontecendo. Então, a gente tem o cristianismo como um elemento essencial, né? A igreja também como uma instituição base para a Idade Média. Se a gente pegar outros elementos também, a gente pode trazer assim, o aspecto estético da Idade Média. O que ele remete que a gente pode entender? Claro, os castelos, eles eram fortificações. Hoje em dia ninguém vai construir um castelo porque assim, o castelo era para prevenir que as pessoas invadissem. Você não vai fazer isso. Né? Você faz ali porque é legal e tal, mas né, tem gente que vai lá e constrói um castelo porque o cara né, acha interessante, mas ele não está esperando que vai ter um exército inimigo com espada que vai tentar invadir ali aquela torre lá, ele vai dar flechada nos outros. Então é um elemento próprio da Idade Média, mas que como ele era feito de pedra e tudo mais, ele tem uma certa harmonia com a natureza. Né? Ele não é uma coisa que você olha e dói o olho. Então ele harmoniza né, com o espaço que ele está. Se você pega uma catedral também a curvatura dela, né, o uso das pedras, da madeira, né, como é que as próprias estátuas são dispostas, né, como que as imagens se inserem nela, ela é harmônica. Isso tem uma harmonia com a natureza. Você vê uma catedral, ela não dói no olho, não é um negócio que foge da paisagem. Ela chama atenção, mas ela não é que ela rompe com o que está ao redor dela. Pelo contrário, né, ela embeleza o seu entorno. Diferente da arquitetura moderna, assim, que ela tenta ser... não está conectado, não está nem aí com nada, né? Só o arquiteto vai lá, quer fazer um negócio quadrado, assim, que faz umas curvas e tal, mas não está pensando né, que vai ser construído aquilo ali. Então a gente também, outro elemento na Idade Média que é importante ressaltar, que é a questão do localismo. Né? Isso também nem tanto talvez por uma questão de escolha, mas também pela necessidade. O transporte não era tão desenvolvido e tudo mais, você tinha os feudos ali, então as pessoas não buscavam migrar tanto para outros feudos, elas ficavam por ali. Então se criou uma cultura local, uma cultura de comunidade local, que os problemas eram resolvidos localmente. Você tinha mesmo aquela questão dos senhores feudais, né, que da vassalagem, suzerania e vassalagem, que um prometia obediência ao outro. Você vê que aquilo é um ponto que foi criando um localismo ali, né, uma rede de alianças, que você tentava resolver alguns problemas. Né? Quando você acionava aquela rede mais ampla de alianças, o senhor feudal lá, que era o suzerano, era porque tinha algum problema que você não estava conseguindo resolver. Então, assim, tinha a necessidade de resolver os problemas localmente. Hoje a gente tenta delegar mais longe que for né, a necessidade que resolva os nossos problemas. Né? Então, a cultura não era nesse sentido. A gente tem também a questão, na Idade Média, a economia, né? Falando do feudalismo, mas assim, o feudalismo estava voltado para a produção de bens reais. Não era uma economia que voltava para suprir as necessidades do feudo. Então era uma economia não a bens que são financeiros, simplesmente, não era uma coisa especulativa, mas era voltado para a necessidade das pessoas. Eram bens que de fato atendiam o que a sobrevivência pedia, o que a virtude pedia. Então a gente tem essa característica da Idade Média que difere de hoje, que a gente tem muita coisa de especulação, são bens supérfluos que a gente busca, né? Que a questão da usura também é mais presente, mais aceita. Na Idade Média não se aceitava você tentar ganhar mais dinheiro só por ter o fato de ter dinheiro. Então isso também era um elemento característico da Idade Média. Outro ponto que a gente pode trazer é a questão da cultura do heroísmo. Né? Você tem talvez até aquela questão do cavaleiro, muitas vezes é romantizada, mas era um fato que tinha essa cultura do heroísmo, de se buscar o
cavaleiro ali, né, que fazia parte de uma ordem de cavalaria, ele tentava, né, ter um juramento, algumas coisas nobres a se cumprir. Né? Não podemos romantizar, né, tem até o Don Quixote, né, que fazem, né, piadas assim, sobre o cavaleiro e tudo mais. Né? O Don Quixote vira um romântico em relação àquilo e ele não perde a noção de si, né, por causa daqueles livros de cavalaria que também traziam ideias que não correspondiam à realidade. O livro do Don Quixote ali, o Cervantes traz muitos elementos assim, a realidade é essa e fica vivendo num mundo que não existe. Mas assim, a gente tem de fato esse elemento do heroísmo. Né? Muitas vezes talvez veio da cultura bárbara, da guerra, da luta, que foi sendo cristianizada e foi trazendo elementos da honra, da virtude, da lealdade. Isso era um ponto importante. Também a gente tem a questão da filosofia clássica. Ela foi muito presente na Idade Média. Como já dito, a igreja resgatou isso. Tivemos elementos aristotélicos ali que em certo período ali foram resgatados, né, mais na Baixa Idade Média, para o ano 1200 por aí. Mas o platonismo, né, esses elementos, né, uma visão realista da filosofia, eles sempre estiveram presentes. Né? Desde o começo da Idade Média, eles estavam ali nos estudos, na igreja, entre os filósofos cristãos, eles beberam muito, né, desses elementos gregos. Então, isso foi fundamental para formar essa sociedade da Idade Média. E para isso também, eu meti a ideia de uma noção de uma ordem natural do mundo. Né? Deus criou o mundo com uma ordem específica. Não era um mundo assim que foi surgindo um acaso, que as bolinhas foram se batendo e foram formando pessoas e tal. Era um mundo que Deus construiu, as pessoas com uma finalidade, as coisas também tinham uma finalidade naquele mundo. Então existia uma ordem natural. Né? Por sua vez, né, a gente tinha uma lei natural que regia como a gente devia se comportar nesse mundo para que também a gente vivesse plenamente de acordo com essa ordem. Então, assim, você tinha uma ética das virtudes. Ou seja, né, a questão da virtude é você ser um ser humano pleno, exercer suas máximas capacidades. Né? Não só num sentido humano, mas principalmente numa visão homista ali, de uma excelência para a beatitude, uma excelência para a santidade, para você viver não só aquela melhor do seu corpo, não só o melhor do seu intelecto, do autodomínio, mas você viver o melhor também do seu espírito, né? O melhor daquilo que estava para a sua alma, pensando também que essa seria uma vida de transição. Então, assim, você tinha Deus como centro de tudo. Deus era o Criador e ele que pensava pelo bem daquela sociedade, né? Ele estava conduzindo as coisas, né? Você tinha a providência divina conduzindo para esse bem que era a salvação eterna. Não só encher a barriga, ver festa, tá tranquilo, mas você ir se aprimorando nessa virtude para chegar no final da vida e conseguir ter essa vida beata, né? Na beatitude. Então, assim, você tinha Deus como o elemento dignificador da sociedade. Então, tudo era digno, então o próprio ser humano, a dignidade humana, não é essa coisa assim, tudo do ser humano é digno, desde o pecado até as maldades, qualquer coisa que o ser humano fizer é digno, o ser humano é superior e tal. Mas era uma visão assim, o ser humano ele é digno porque ele é filho de Deus. Então, assim, essa dignidade aumentava conforme ele ia vivendo essa vida cristã, essa vida beata, essa vida da virtude. Então, ele era mais digno nesse sentido. Isso era muito presente naquela sociedade. Então, assim, muitas vezes se mostra assim, era uma época rigorista e tal. Isso não é verdade, porque as normas elas eram feitas para conduzir o ser humano para essa plenitude. Não eram normas simplesmente regrinhas que eram impostas. Né? Isso daí é uma questão muito mais da modernidade do que da Idade Média. Tanto que na Idade Média você não vê tantos livrinhos de regras. Né? Isso é uma questão posterior. A regra passava muito pelo que as pessoas combinavam, era o fio do bigode. Né? O próprio figura do rei ali, e também do clero, era de estar trazendo essa moral para as pessoas vivessem aquilo ali. Então, mesmo com os defeitos que existiam no clero, né, você vê muita coisa de bispos que eram postos ali pela nobreza só para ocupar um cargo político. Né, você tem muito disso. Mas mesmo esse clero que era, às vezes, devasso, às vezes, né, só interesseiro no poder, ele não era um clero herético. Né, então,
ele seguia a ortodoxia do catolicismo. Então, ele buscava viver isso daí. Então, isso daí é um elemento também que, mesmo quem estava fazendo besteira, no fundo, não propagava a besteira. Ele vivia, mas não queria que a sociedade como um todo vivesse aquilo ali. Era um pecado, talvez, pessoal. Claro, isso falando, né, não de modo generalizado, assim, né? Claro, tem vários casos que aconteceram que não era. Mas, de modo geral, isso acontecia. Né? Também a gente tem a questão da autoridade. Né? Você tinha uma sociedade hierárquica, né? Você vê que os nobres eles atuavam em prol da guerra, da defesa, né? de cuidar daquela sociedade, manter a ordem. Então eles tinham que evitar que fossem invadidos, que fossem salteados, cuidar dos bandidos, tudo isso era uma questão da nobreza. O clero ele cuidava da vida espiritual, mas também da formação, cuidava do intelecto das pessoas, de propagar uma vida boa, uma moral correta. Então tinha esse papel do clero, né, tá sempre trazendo, né, uma forma da sociedade ser mais plena. Já os camponeses, ali os servos e os próprios burgueses, comerciantes, eles tinham aquele papel de tentar suprir as necessidades físicas das pessoas, né? A comida, trazer vestimentas, trazer, né, a própria moradia, alguma coisa que fosse assim, ferramentas e tudo mais, eram produzidos por esse grupo. Então existiam certos papéis definidos. E nesse sentido você tinha a autoridade que era bem respeitada, né? E a autoridade ela tinha que era de acordo com o seu papel, não simplesmente, né, o rei talvez ele era filho de outro, foi filho de um outro rei, mas ele tinha uma função a desempenhar ali. Ele não podia exercer aquele mandato, né, de rei, né? Seu reinado não podia ser conforme vinha na cabeça dele, ele tinha que se submeter a uma ordem também. E assim como o camponês sabia que o nobre ia cuidar para que não fossem matar ele lá, não houvesse algum outro salteador ou outros invadissem lá e fossem matar ele. Ele esperava essa segurança do nobre. E também esperava que o conforto por parte do clero, que orientasse ele, que educasse seus filhos. Então, você também tem essa questão da educação clássica, muito presente também na Idade Média. E essa ideia de que o nobre era só uma educação restrita para a nobreza, isso daí é falso, porque qualquer pessoa podia virar padre. Então, assim, mesmo o camponês ele podia buscar essa educação. Alguns períodos ali, se você for ver logo no início da Idade Média, os nobres não buscavam educação. Eles estavam mais voltados para a guerra. Eles achavam que ficar estudando era bobeira, né? Eles tinham que estar lá lutando, ser forte e tudo mais. Então, com o tempo que essa educação foi penetrando também na nobreza. O Carlos Magno lutou muito para que os nobres também fossem começar a estudar, aprendessem latim e tudo mais. Então, foi um período que essa educação clássica também prevaleceu. E a gente tem a questão da autoridade temporal e autoridade espiritual, que elas andavam em harmonia. É claro, não vou dizer que no caso a caso isso era sempre presente. Você vê muitos reis, imperadores lá do Sacro Império que vão brigar com o Papa e tudo mais. Mas era um elemento essencial, né, essa harmonia, né, que o poder temporal se submetia moralmente ao poder espiritual. Às vezes o Papa tentava ditar algumas regras ali que eram próprias do trabalho do monarca e dava um certo conflito. Ou vice-versa, o monarca queria criar uma igreja ali no território dele que fosse só para fins políticos. Então existiam esses atritos. Mas isso, de modo geral falando, era compreendido, né? Que a autoridade espiritual, né, o fim da vida estava na eternidade, né? A finalidade da vida era a vida eterna. Então, assim, quem ia guiar aquela sociedade era o clero, né? Eram o Papa, os bispos, os padres, né? Nesse sentido que iam propagar a doutrina correta. Então, a autoridade temporal sabia que tinha uma autoridade moral vindo daquilo, eles tinham que talvez se submeter em certa medida. Então, você também vem, a partir disso, você vê a ideia da cristandade. Né? A cristandade ali eram os reinos católicos que se uniam, né, em torno da figura do Papa para que fossem que os povos católicos vivessem em harmonia. Né? Muitas vezes, talvez, tentando se defender contra o invasor, ali, seja ele pagão, em alguns períodos, seja ele muçulmano. Depois vem a ruptura e tal, mas isso já vai saindo do período da Idade Média.
mas existiu essa cristandade que buscava ter uma vida harmoniosa. E às vezes tinha o Estado, a nação mais poderosa, ela fazia um poder de polícia, né, para atuar nas demais ali, quando estava tendo alguma bagunça. Então, isso funcionou por muito tempo. Foi isso que deu o vigor para a própria Europa se superar as outras nações e posteriormente começar a se projetar no mundo como um todo. Então, em suma, o que a gente pode tirar da essência da Idade Média? Não é o castelo, não é a espada, né? Hoje em dia não dá para andar com espada aí, não vamos fazer castelo. Como é que a gente poderia ver elementos que são essenciais na Idade Média? No fundo, a gente vai pegar a doutrina social da Igreja. Que, pelo menos a doutrina como foi posta ali mais ou menos até os anos 60, depois ela adquiriu uma roupagem mais democrata cristã, tentando se adaptar ao mundo do pós-guerra. Mas se a gente pegar e ler tudo que fala na doutrina social cristã, até aquele período dos anos 60, você vai ver esses elementos medievais que estavam sendo aplicados ao período existente. Então, a gente tem um guia para o que seria essa essência da Idade Média. Só que agora, pensando no mundo de hoje, como então aplicar essa essência medieval? Né? O que tem no mundo de hoje, então? O que tem de diferente daquela época? Hoje em dia a gente tem sociedades mais complexas, você tem urbanização mais presente, você não tem tantas terras a serem exploradas, né? Já estão todos dominados. Você tem a questão da comunicação que transcende o espaço que você está. Você já não é um mundo... Quando a Idade Média começou, muitos elementos eram pré-cristãos. Hoje em dia já são pós-cristãos, anticristãos. Então é diferente também como atuar. A própria forma de você propagar a cultura não vai ser a mesma que fez lá São Patrício na Irlanda. Hoje em dia, se você quiser cristianizar a Irlanda, não vai ser igual São Patrício, tem que ser outra forma. Então, você também tem uma economia, o mundo está totalmente interligado. Na época da Idade Média eram mais locais, né, uma economia mais local, hoje em dia é uma economia global. Você tem um elemento tecnológico que é falso, que não houve desenvolvimento tecnológico na Idade Média, houve muito, né, principalmente na agricultura. Só que se você pegar o mundo de hoje, isso daí está acelerando, né, muito rapidamente. E, por exemplo, você vai criar uma sociedade, não dá para criar uma sociedade igual os Amish lá, que vivem no meio do mato lá e querem trazer algumas tecnologias e tal. Mesmo os Amish já se renderam a isso, né? Então, assim, você tem que ter essa adaptação à tecnologia. E assim, claro, tem os defeitos do mundo de hoje, mas isso é para outro assunto, para a gente falar. Só estou trazendo os elementos mais sociológicos, digamos assim. Então, assim, para você até a própria questão da convivência das famílias, antes as famílias ficavam no mesmo lugar, hoje elas estão migrando. Né? Então, assim, é um mundo diferente. Você não vai conseguir dar um copiar, colar na Idade Média, né, para agora criar uns prédios que são feitos de pedrona, igual um castelão, assim. Você vai precisar pensar de outra forma isso. Então, você tem até a questão da cultura, como ela é trabalhada, você vê, né, hoje tem toda uma indústria para propagar certas ideias. Naquele tempo tinha um carinha ou outro lá, maluco, que chegava lá a falar algumas bobagens, assim, teve as heresias medievais que se propagaram, mas não era uma indústria anticatólica. Né? Hoje em dia nós temos isso daí, muito presente. Então, né, o mundo precisa, né, se você quer resgatar o mundo medieval, precisa trazer esse ponto também, precisa saber lidar com isso. Para a gente conseguir, né, trazer essa essência da Idade Média para o mundo, vamos dizer assim, criar um mundo neomedieval, né, precisaria então resgatar alguns elementos para esse mundo de hoje. Né? Até porque é um mundo competitivo, é um mundo que as grandes potências não são simpáticas a esse ideal medieval e as grandes forças culturais também não. A própria igreja também adotou não tem aquela mesma postura de antes, né? Uma postura mais de tentar dialogar com o mundo. Então, assim, é mais difícil de recriar nesse sentido esse ideal medieval. Mas ele não é impossível. Então, alguns pontos que a gente precisa ter em mente. Primeiro de tudo, a gente tem que propagar uma cosmovisão cristã, porque a Idade Média foi construída em cima disso. Foi com base na fé, numa proposta de Cristo para a humanidade, né, para cada um, que foi se construindo todo aquele mundo.
né? A gente também tem a igreja, que precisa resgatar sua força civilizacional, sua força cultural, precisaria também para estar ajudando a propagar esses elementos. Não só no sentido da igreja, os padres e tal, mas os próprios leigos tomarem consciência, né, do que é a igreja de fato e estarem levando essa doutrina correta. Não só uma doutrina no sentido das regrinhas a serem passadas, mas um modo de vida a ser vivido, um modo de vida de santidade. Então a gente também tem outros elementos, a filosofia aristotélico-tomista, né, com elementos platônicos também, né, ou seja, um realismo filosófico com uma teologia cristã, que também comporia essa cosmovisão do mundo para se tornar novamente aquilo do ápice que teve na Idade Média, né, para que isso seja resgatado. Então isso precisa ser propagado também, mas não uma filosofia só no sentido dos livros, mas uma filosofia que consegue ser vivida. A gente tem o Aristóteles tinha muita preocupação em estar resolvendo os problemas reais, né, vendo como é que o mundo funciona e daí aplicar as soluções a partir disso. Então, não era uma visão acadêmica da filosofia, mas uma visão, né, uma filosofia a ser posta em prática. Então a gente precisa reaprender a isso, né? Como não deixar só essas discussões para a internet, para o Facebook, mas como transformar isso na nossa vida, na nossa sociedade. Então, isso precisa ser resgatado também. Outra questão é a virtude, né? Uma ética da virtude, do heroísmo. Não só simplesmente seguir regrinhas, mas você tentar ser pleno, você tentar viver da melhor forma, não só no sentido físico, no sentido intelectual, mas também no sentido espiritual. Buscar essa vida completa e de forma heróica, né? Seja o heroísmo no dia a dia para você estar vivendo as coisas, seja no heroísmo para que isso seja propagado ou mesmo na defesa, né? Uma defesa daqueles valores para que não sejam destruídos. Então a gente precisa resgatar isso também. É preciso também construir novas instituições políticas que sejam mais adequadas a esse ideal medieval, porque as instituições de hoje são construídas com base no mundo liberal e iluminista. Então, você não vai conseguir transformar elas nesse ideal medieval cristão, essa visão descentralizada, essa visão voltada para a salvação das almas, uma sociedade harmoniosa. Não, elas são baseadas no contrato, no individualismo, na busca do interesse pessoal, como esses interesses não se conflitam. São elementos de uma sociedade relativista, em certa medida, como harmonizar uma sociedade que é relativista, que não é a visão medieval. Então a gente também precisa saber competir com essas estruturas políticas, não no sentido de vamos lá derrubar tudo, mas no sentido de a gente criar estruturas paralelas e a gente aprende como viver essa vida medieval, digamos assim, essa essência que a gente está buscando de uma nova sociedade. A gente precisa criar estruturas que vão viver de acordo com isso. Não adianta a gente dizer, não, eu sou tomista, eu sou aristotélico, sou cristão, e daí na hora prática você vive igual um liberal, né? Então, assim, você precisa reaprender esses ideais comunitários, localistas, de buscar você mesmo, olhar as pessoas ao seu redor, solucionar os problemas que elas podem, criar esses laços, né, tanto familiares quanto locais, para que você conheça as pessoas que você vive em seu entorno. Não necessariamente que você tem que conviver com todo mundo, né? Tem gente que tem a cabeça virada, ali teus filhos, por exemplo, é complicado estar vivendo com pessoas, né, que têm uma cabeça virada. Então, né, pelo menos que as pessoas boas se reúnem, né, não talvez viver numa bolha, né, mas que vão trazendo mais pessoas para viver também esse ideal. Então, a gente também precisa aprender a viver numa economia de bens reais, não numa economia de consumismo, uma economia financista pautada na usura, na especulação, mas você buscar seu ganha-pão a partir disso. Você vai buscar o teu ganha-pão em profissões que estão com esse foco em atender as necessidades de fato das pessoas, não só gerando bens e riqueza que são pautados simplesmente na imaginação das pessoas, ou então que fomentam o consumismo exacerbado. Isso não é fácil, né? Porque você tem que ser aquela questão da virtude e do heroísmo. Então você vai precisar repensar, porque muitas vezes se você não, pessoas que têm alguma certa profissão não vão conseguir sustentar essas famílias assim. Então vai ter que ter
vai ter que ser empreendedora para criar negócios ou trabalhar junto com outras pessoas que estão recriando esse ideal, né? E também, assim, a gente pensando numa educação, né, para uma sociedade que a gente consiga propagar esse ideal cristão, essa visão, que a gente vai expurgando esses elementos iluministas, é preciso ser uma educação para a sabedoria. Porque hoje a gente não tem necessariamente uma educação, a gente tem uma profissionalização. Você vai para a escola ali, você vai para a faculdade para você aprender alguma coisa que vai ser usada para o mercado para pôr à venda a sua força de trabalho, ou mesmo, né, você ser uma engrenagem, uma estrutura produtiva. É claro que hoje o mundo é bem mais dinâmico do que era alguns anos atrás, que a pessoa tinha uma profissão desde que nascia, mas você vai aprender habilidades que são úteis para o mercado, habilidades que são úteis, de fato, para a comunidade, que trazem dons que não são monetizáveis. Né? E pensando numa ideia de uma cristandade, hoje em dia, praticamente não faz sentido ter uma cristandade porque você não tem nações cristãs, você tem talvez pessoas cristãs, mas você não tem governos que se pautam por um ideal cristão. Então isso daí precisaria ser resgatado, mas é muito difícil de se ter. Porém, pode haver uma cristandade no sentido de você criar redes de relacionamento com as pessoas, de instituições que vivem esse ideal cristão. Então não precisa ser simplesmente nações, ali, aquele Estado-nação que seria cristão, mas uma instituição específica que vive esse ideal cristão, que se relaciona com outra, e assim você, em diversos países, diversas localidades, você vai trocando ideias, uma ajudando a outra, e vai vivendo uma espécie de cristandade. E também a própria igreja, para ter essa cristandade, ela precisaria querer isso, né? Não fala a igreja no sentido, né, como corpo místico de Cristo, mas como o clero de hoje. O clero de hoje não quer isso. Né? O clero de hoje, assim, tem uma certa rejeição a essa ideia, né? Então, talvez precisaria também que houvesse isso, mas enquanto isso dá para as pessoas irem se vivendo de acordo com esse ideal, né? Se relacionando, criando redes, criando movimentos, criando estruturas que vivem essa forma de uma cristandade institucional, digamos assim. Mas assim, já não existem movimentos políticos que tentaram resgatar essa sociedade cristã, talvez mais atuais, né? Que tentaram reviver uma sociedade cristã, seja ali para o século XX, século XXI. Existem alguns, vou trazer alguns exemplos. Né? Por exemplo, você teve a democracia cristã ali no pós-guerra, ela tentou trazer esse ideal cristão num mundo que era liberal, então tentou se adaptar a isso. Só que o que aconteceu? Ela pegou a essência do mundo liberal, né, tentou preservar principalmente o que era o núcleo do liberalismo e compor isso com alguns elementos cristãos ali, de bom mocismo e tudo mais, e simplesmente foi um projeto ridículo, não funcionou em lugar nenhum. Né? Então, a democracia cristã, ela começou cristã e depois ela virava social-democracia, depois virava democracia liberal, não tinha mais nada de cristão. Fazia o que os outros partidos, né, que eram mais seculares estavam fazendo. Então, assim, foi um movimento ridículo que não deu em nada pela própria natureza em si. Se você não preserva a essência cristã, você não vai ser cristão. Né? Se os acidentes vão sendo remodelados mais adequados às circunstâncias, que no mundo liberal vai virando tudo liberal. Então é isso que aconteceu com a democracia cristã. É um ideal ali do pós-guerra, pessoas mais velhas defendiam isso daí, né? A própria doutrina social da igreja tentou incorporar isso daí para trazer alguns resultados. Né? Ali talvez o Papa Bento XVI, no Peccato et Veritas, não tem tanta essa perspectiva, né? Ele tenta resgatar um pouco desse ideal medieval, mas, de modo geral, não deram certo. Ela está sempre pedindo desculpa para os outros, assim, e acaba com uma força civilizacional sendo pífia, né? Não funcionou essa democracia cristã, esse movimento político. Ele pode ter conquistado o poder, pode ter conquistado o governo, né? Você vê, na Alemanha ela foi muito forte, só que o que a Alemanha hoje? Nada, né? A política da Alemanha não tem nada cristão. Você pega a Itália também é muito fraca. Pode pegar no Brasil, né? A democracia cristã virou social-democracia. Então a gente tem isso, algumas pessoas, né, lêem uns livros mais antigos, tentam resgatar isso aí, mas assim, aquele jovem boomer, né? O cara tem a cabeça dos anos 60 ali, que está vivendo um ideal, assim, tenta reproduzir hoje, mas assim, não vai funcionar. A gente teve alguns movimentos assim, que seriam reacionários, né? Não, precisamos voltar a uma monarquia
né, estilo Luís XIV e tal, e daí seria um governo forte, que ia mudar as coisas, teria aquele monarca. Só que isso daí já não era mais esse monarca centralizador, né, talvez até tenha um pouco disso ali na nação católica na França. Ele também não é o ideal medieval, porque centralizador, foi ele que criou o Estado moderno, né? Então, assim, a única coisa, depois do Estado moderno foi substituído, tirar o rei e colocar os burocratas no lugar, mas era como se fosse a mesma ideia. E o próprio rei acabava tentando instrumentalizar a igreja, né? O galicanismo ganhou força ali na França, nessa época do absolutismo. Então, esse movimento absolutista, neo-absolutista, ele também não é o mesmo ideal medieval. Ele tem o elemento católico e tudo mais, mas não é aquela monarquia tradicional, essa sociedade descentralizada, localista. Nesse sentido, a gente tem o tradicionalismo político. Ele foi muito forte ali na Espanha, em Portugal. Ele foi um movimento que trazia a ideia de uma cosmovisão cristã, trazia a questão da descentralização, os elementos de uma monarquia não centralizadora, né, que convivesse com essas autonomias locais. Então, mas ele encampou alguns elementos românticos, estéticos, que aí o pessoal estava mais preocupado, né, com a roupa que ia vestir, que não podia pôr calça jeans, e que a calça jeans era modernista, e daí colocavam roupa burguesa do século XIX, industrial, achando que era mais medieval do que a calça jeans. Então, acabou tendo preocupações estéticas e se tornou um movimento que não chega nas massas da população. Ele foi fraco, né, porque tinha esse aspecto cococó, assim, e não deu muito certo. Então, hoje em dia, se você vê ele tem alguns nichos, assim, o pessoal se reúne e tal, mas como força política, ele não é tão relevante. Algumas propostas, né, eu tenho dois amigos ali, o Guilherme Freire e o David, eles falam do cybermedievalismo. Eu acho que eles tentam resgatar toda essa ideia da essência medieval, trazendo um nome de cybermedievalismo, porque você precisa hoje em dia, a questão da internet, da tecnologia, ela é muito forte, então você precisa trazer esse elemento. Só que o nome cybermedievalismo, ele parece assim que você vai viver no metaverso, ali, um mundo medieval no metaverso, talvez o nome não é muito bom. Eu conhecendo os dois, eu sei que não é isso exatamente que eles querem, mas talvez precisaria reformular o nome. A gente trazer um nome, assim, uma proposta neomedievalista, também muita gente pode pensar, captando o imaginário das pessoas, elas vão entender assim, não, pô, os caras vão querer usar armadura, criar um castelo, assim, andar com espada, tipo aquelas festas de cosplay, assim, que o pessoal vai vestidão lá de William Wallace e tal. Também ele pode pegar um pouco estranho. Pegando que o tradicionalismo ele tem vários elementos medievais da essência medieval, só que ele traz algum aspecto, traz para sua essência aspectos que na verdade seriam acidentais, ele poderia ser reformulado. Então, seria um neotradicionalismo. Só que o nome ficou meio esquisito, né? O pessoal que é mais tradicionalista político vai acabar reclamando, porque vai dizer, neotradicionalismo é um termo que ele é contraditório e tal. Enfim, no fundo, você tentar criar uma proposta, um movimento, e é um nome que ainda fica em aberto, né? Mas outro ponto também que eu acabei de falar, teve os movimentos ali integralistas, integristas, né, nos anos 30 e tal, que depois isso daí ficou muito feio, porque teve o nazismo, e associaram esses movimentos ao nazismo, mas não era a mesma coisa. Né? Ele tinha a ideia de você resgatar as corporações, as sociedades intermediárias, dar força para elas, mas ele também pensava muito nas guildas medievais, e isso é um pouco romântico, né? Esse romantismo das guildas, assim, né? Que elas eram perfeitas e tal, então ele acaba romantizando a Idade Média. E tanto que você vê que as grandes forças desse movimento, eles eram poetas e tudo mais, pessoas associadas ao romantismo. E ele também, em certa medida, quando se corrompia, de fato ele virava para o fascismo. Então, algumas pessoas traziam ideias fascistas. Então, ele também tem grandes problemas e não é aconselhável, né, adotar essa postura. Mas precisa reformular essa noção. Como trazer para o dia de hoje essa essência medieval para o mundo político? Né? E quando você fala de um movimento, é alguma coisa que a pessoa na rua vai assimilar. Né? Você precisa aprender a traduzir isso. Inclusive, passa pelo nome, passa para você expor a solução dos problemas de hoje que a pessoa está vivendo.
Não adianta você falar de castelo, de roupa medieval, de espada, sendo que a pessoa está precisando comer, está querendo emprego. Então você tem que trazer esses elementos e mostrar soluções reais que você vai aplicando a nível local. Então a gente precisa resgatar esse ideal e saber aplicar ele. Reviver ele. Não uma coisa assim de internet, não uma coisa só acadêmica, de livros, mas uma coisa real que está sendo aplicada na sociedade no dia a dia. Então, essa é a proposta do Redescobrindo a Política. A gente entender qual que é a essência de uma política real, uma essência de uma política, né, pegar aquela política clássica, trazer os elementos cristãos para ela e como vamos aplicar para a sociedade. Então, a gente precisa redescobrir e fazer uma política de verdade, não é aquela política de buscar só o poder, ganhar voto e tal. Mas é como solucionar o problema das pessoas e criar instituições que sejam fortes, que perdurem ao longo dos anos. Enfim, se gostou do vídeo, né, curta, compartilhe com seus amigos, porque a gente quer chegar em mais pessoas com essa ideia de resgatar a política. É para que a pessoa entenda o que a gente está falando aqui, quais são os elementos que a gente quer resgatar. Não é sempre uma ideia de uma nova política, assim, vazia, assim, ou só ser honesto ou não roubar. É uma coisa assim ou então eficientismo, vamos fazer política pública e ficar... Não, é uma política que vai estar repensando a sociedade, uma política que vai estar construindo novas instituições, uma política que de fato resgata esse ideal que já foi vivido em certa medida na Idade Média, que Aristóteles, o mundo grego, também viveu em certa perspectiva e que a gente precisa saber construir ele no mundo de hoje. Então compartilhe para que isso chegue em mais pessoas. Muito obrigado. Era isso.